Oi, geminianos, bem-vindo ao canal, tá? Saque Tarô, o canal que você consegue consultar a espiritualidade, pedir um direcionamento. E hoje vamos falar com o signo de Gêmeos, ver o que vem em 2026, o que espera para esse geminiano, como 2026 vai receber, o que é que ele vai ofertar, o que é que a espiritualidade pode alertar esse geminiano, pedir um direcionamento. E peça por gentileza que o geminiano converse antes com a espiritualidade, antes da leitura, de abrir as cartas, e que esse geminiano ele possa entender que nem sempre a leitura vai ser direcionada a ele. E se não for, que ele tenha clareza de entender, de jogar para o universo. Não serviu para ele, mas vai servir para uma outra pessoa, tá? Sempre a espiritualidade vai estar falando com alguém, vai estar direcionando alguém. Às vezes é uma pessoa que já vem pedindo, não está conseguindo dormir, e vem pedindo a Deus, vem pedindo ao que acredita, né? Uma resposta. Meu Deus, fale comigo. Pede a um santo, um anjo de guarda, pede aos orixás. Cada um fala com quem acredita, né? E o tarô, ele tá aqui. Aqui é o baralho cigano, inicialmente, que eu irei conversar. E o baralho cigano, o tarô, ele serve para isso. A espiritualidade usa essa ferramenta para dar um direcionamento. Agora, o consulente, são vocês, tem que ter discernimento de entender se essa tiragem foi para você ou não. O que é que eu sugiro? Quando as cartas começarem a falar, se você sentir arrepio, dá aquele ânimo, assim, aquela sede em ouvir a próxima carta que vai ser tirada, a gente conhece quando a leitura é pra gente, tá? A espiritualidade, ela consegue ser bem precisa, tá certo? Então, vamos ver, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar um consulente, vou botar aqui a carta da cigana, mas aqui não vai ter gênero, tá? O homem que estiver assistindo vai ser representado por você, pela cigana, e a mulher pela cigana. Aqui, digamos, vai ser uma carta que representa você. Ela não vai ter gênero. Vamos lá. Peça ao povo de luz, ao povo cigano, que me mostre, por gentileza, o que em 2026 vem para os geminianos, povo cigano, povo de luz. Mostre, por gentileza, o que espera o ano de 2026 para esse geminiano que está nos assistindo, que essa mensagem seja direcionada a ele de alguma forma e seja passado com um direcionamento de uma forma que ele possa tomar boas decisões com todas as informações que forem passadas. Muito obrigada. Gente, perdão pelo barulho, mas infelizmente eu moro em um condomínio e aqui é terrível. Vamos lá. Olha, inicialmente caiu a carta do rato, que representa muita perca, né? Um prejuízo, tá? Vamos ver em que sentido. Aqui tá falando muito no âmbito familiar. Ó, o que tá falando mais aqui? Aqui tá falando de uma mãe tóxica, de uma mãe narcisista. Você, geminiano, que tem uma mãe narcisista, que tem uma mãe tóxica, que ela sempre diz que você dá as costas à família,
que você se distancia, mas na verdade quem se distancia ou distancia você da família é ela, tá? Você já teve vários prejuízos por conta dessa mãe, ou passou o cartão, não pagou, ou fez você, pediu para você passar para algum irmão, pediu dinheiro emprestado e não acabou pagando da mesma forma, e sempre colocando que você que é ruim, que você é invejosa, que você que não vale nada, tá? Essa mãe, ela aponta para você certos defeitos que são dela, não seus, colocando aqui. Ela direciona você defeitos que você é ruim, que você esconde as coisas, mas ela que lhe dá prejuízos, ela coloca pessoas para lhe dar prejuízos, que eu vejo aqui no âmbito familiar, tá? Ela, a, tipo, não vou colocar como ameaça, mas sim chantagem, dizendo que vai se afastar, que vai embora. E então, possivelmente, eu vejo também aqui uma carta do navio, um possível afastamento dela. Ela lhe causa prejuízo e simplesmente ela, aquela história, né, paga de doida. Culpa você, lhe acarreta de problemas, todos os problemas familiares relacionados a prejuízos, dinheiro, e suga sua energia e coloca a culpa em você. Mas aqui já aparece a espiritualidade cortando. A espiritualidade, ela corta essa comunicação, tá? Na verdade, a espiritualidade é como, eu vou ser mais precisa. Aqui, olha, eu não vejo esse geminiano de uma forma que ele esteja de frente, como se ele não tivesse alinhado à espiritualidade. Mas mesmo assim, não quer dizer que a espiritualidade não esteja presente na vida dele. É meio que você, esse geminiano, ele dá as costas à espiritualidade. Não é renegando Deus, não é renegando o que ele acredita, mas não tem uma dedicação, às vezes esquece de fazer uma oração, um agradecimento, ou acender uma vela, ou de ir na igreja. Mas mesmo assim, a espiritualidade sempre está em comunicação de alguma forma com você, ou em sonhos, ou, ou mensagens que você consiga de uma certa forma entender. E para 2026 isso vai ser resolvido, tá? Porque aqui a espiritualidade está sendo bem clara, colocando um corte. Eu vejo possivelmente, como está falando da sua mãe, está falando de família, pode ser também, aqui apareceu a carta da mãe, mas pode ser uma irmã mais velha que represente, esteja numa figura materna, uma avó. É alguém, é tipo maternal, tá entendendo? Você vai colocar para sua situação. Mas em 2026, logo no início, a espiritualidade pretende fazer uma faxina nesse quesito. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos lá. A espiritualidade coloca também. Eu acredito que você já esteja, não é que você vai ficar em 2026, mas pelo que eu vi aqui, a espiritualidade já coloca um certo obstáculo na sua situação financeira. É como se você não estivesse bem financeiramente, tá? Eu vou lhe dizer uma questão aqui também. Você tem uma mãe narcisista, tá? Mas você também tem um parceiro que não lhe ajuda. Esse parceiro, ele caiu embaixo de você, é como se ele tivesse alinhado aos seus princípios.
E é como se fosse, mas não é. E você sabe disso. É porque a gente às vezes tem a mania de estar romantizando as coisas demais e simplesmente não corta o que tem que ser cortado. Não tira essa pedra da onde ela deve ser tirada. E a espiritualidade aqui é bem clara com a carta do chicote, a carta da montanha, que é dificuldade, relacionado ao dinheiro é ele. A espiritualidade fala que se você não tomar uma atitude em relação a esse seu parceiro, você irá passar 2026 na mesma situação qual você passou 2025, com dificuldades financeiras. Mas esse homem, ele é referente à sua situação financeira também. Não é só sua mãe que tem culpa, não. Ele também tem um peso muito grande. Então, com a carta do chicote, essas situações em 2026 vão se repetir corriqueiramente. Vai acontecer direto. É como se você saísse de uma situação, digamos, você conseguiu pagar uma conta, mas daqui a 2 dias você já está na mesma situação que antes. Você não consegue ficar nenhuma semana respirando normalmente, porque quando você paga uma conta, falta uma coisa dentro de casa. Você não consegue guardar um dinheiro, você não consegue fazer nada. São situações negativas que tá aqui nas suas costas, repetidamente, tá? Repetidamente. Então, se você for geminiano, for mulher ou for homem, tá? Que essa carta da cigana é representada por você e aqui é o seu parceiro ou parceira, tá? Se for homem aqui, bota mulher. E se for mulher, bota homem. E se for mulher com mulher, você vai colocar na sua situação, tá? Como aqui as cartas vai funcionar para você. A situação é seu parceiro, tá? De uma certa forma, ele também tem culpa diante das dificuldades da sua vida financeira. Em 2026, pede uma atitude sua. Se você não tomar uma atitude referente a isso, situações irão se repetir. É uma atrás da outra. Você não vai conseguir respirar. Então 2025 vai ser igual. 2026, desculpa, vai ser igual a 2025. E ele, com a carta os 10 de copa, que é a carta do cão no baralho cigano, tá? Que seria a carta da família. Aqui seria, eu fui um pouco até irônica, porque como ele tá de costa, o cão tá de costa para você, ele aqui é para lhe ajudar. Mas como tá de costa para o seu parceiro, aqui é como se ele estivesse agindo do contra, se você me compreende. Ele teria que lhe ajudar de um jeito, tá fazendo de um jeito, e que tá fazendo de uma outra forma que tá lhe prejudicando. E o pior é que você tá ciente disso, porque a carta da montanha cai na sua frente, você não tá iludida. Você só não sabe que essas situações vai acontecer frequentemente. Mas você pode deduzir sua situação financeira. Colega, tá toda abalada. Vamos lá, o que vem para 2026. Olha, aqui eu vou colocar, tá? Vamos lá. Aqui tem uma movimentação, tá? Não foi assim uma coisa ruim. Tem uma movimentação, uma nova movimentação. E 2, 4, 6, 8. Mas assim, é como se você fosse levado agora em 2026 para um lugar que você fosse ludibriado ou ludibriada. É como se alguém lhe fizesse um convite com a promessa de uma nova situação, uma nova mudança de vida, um novo emprego com a carta da aliança, tá? É como se tivesse uma promessa
de uma nova situação financeira. Mas eu vejo, eu vou colocar financeira, mas pode ser um estilo de vida, não sei. É uma nova situação diferente da realidade qual você está vivendo hoje. Aqui eu vejo como promessa. Mas, ó, tem a carta da lua. A carta da lua fala muito em melancolia, em ilusão. É como se você não estivesse sendo enganada. Tá? Não tá nada tão claro para você. E você, eu acredito que você até duvide disso. Mas como a carta do carro caiu na sua frente, que é uma carta de movimento, e uma carta que não vai demorar, eu tenho certeza que, como saiu aqui duas cartas, que não são, são cartas que de enganação. Você sabe que isso pode acontecer, talvez pela pessoa ou pelas pessoas, porque aqui ou tem mais de uma situação, ou tem mais de uma pessoa envolvida, tá? Você na esperança de um novo local, de uma nova mudança de vida, você simplesmente você quer ir só para dar movimento à sua vida na esperança que as coisas mudem. Mas eu não vejo que essas pessoas sejam de confiança. E aqui mostra a ilusão. Então, se você estiver planejando uma falsa promessa de ir para algum lugar, que pode ser isso também, viu? De você receber uma promessa de trabalho em uma outra cidade. Ah, porque fulana foi, porque ciclana, pessoas conhecidas foram e deu certo. Não vai ser tão bom assim como você tá pensando, não, tá? Aqui tem alguma coisa escondendo, não tá nada tão claro. Alguma coisa estão escondendo de você. Eles têm quem lhe prometeu isso tem que passar mais informações. Aí se você for, aí você vai, mas não tá, pelo menos não tá sendo enganada, né? Já vai pronta ou pronto para o que der e vier. Vamos lá. Olha, aqui, graças a Deus, né? A carta do sol, tá? Eu acredito que você seja boa de lábia, boa de comunicação. Você é uma pessoa esperta. Você é uma pessoa que se dá bem falando, eu acredito que é falando em público. E até sua família aqui mesmo, que seja contra você, reconhece isso. A espiritualidade pede para você ver um pouquinho essa área, tá, da comunicação, que seja como um estado na sua vida. Você pode trabalhar com isso. E você sabe disso. Ou você tem a voz bonita, ou você tem uma boa desenvoltura, ou você sabe trabalhar em público, assim, falar em público, tá? Você é esperta. Aqui fala que você pensa rápido nas coisas, é como se você tivesse um alto poder de resolução, de resolver as coisas, tá? E quando você quer, você vai lá e faz. E a espiritualidade coloca isso para 2026, que seria uma área a qual você se daria muito bem. Nessa área que a comunicação está envolvida de uma certa forma, vai ser algo sólido, algo que você vai prosperar também, tá? Você pode prosperar muito nessa área. Você tem tudo para que dê certo nessa área que envolve comunicação, que envolve pessoas. Você é sagaz, você é esperta ou esperto, você pensa rápido, ou me veio assim em mente o humor de aquele pessoal, né? Pelo contexto que teve aqui. A pessoa que pensa rápido, tá em público, né? Tá ali brilhando, que digamos, aquele pessoal que faz stand-up, um exemplo. Como um exemplo, tá, pessoal? Cada um vai levar para sua realidade. Quem sabe, né? Seria
você se descobrindo aí artista. Vamos lá aqui. Olha, eu entendo que você acha que a sua sorte tá escondida, tá enrolada, tá? Você tá numa situação que talvez você ache que você só tenha a própria vida. Mas a espiritualidade aí fala o seguinte, que muita coisa em 2026, ela precisa ser desconstruída com a carta da Torre. Muita coisa vai vir abaixo para que você possa recomeçar uma nova história. Você vai precisar limpar o terreno, tá? Você vai ter que permitir que muita coisa seja derrubada para que você possa iniciar algo mais sólido. Só que eu vejo aqui uma certa resistência da sua parte para que isso aconteça, porque, queira ou não, a desconstrução dói, tá? Tudo que vem abaixo, né? A gente sente, a gente tem medo de perder, a gente tem medo de ficar sozinho. E a espiritualidade, ela coloca aqui de uma certa forma que você vai ter paz, mas você tem que se permitir que essa desconstrução aconteça, tá? Quando tudo vir abaixo e a poeira baixar, você vai ver que a sorte está na sua frente. Na verdade, ela sempre esteve à sua frente, sempre esteve à sua frente. Nossa, a carta do caixão, ela fala muito de renascimento, é morte e renascimento, pode ser algo que se encerra, aqui fala na verdade dos dois, algo que se encerra e algo que vai renascer, tá? E é isso que vai acontecer, é como se algo precisasse morrer para outro nascer. E aqui tá falando muito disso, para você ter a sua paz, para você ter a sua paz de espírito, para você alcançar a vida que você sempre sonhou, para você ter uma situação financeira mais equilibrada, mais confortável, que você possa ter o que você sempre quis, porque você merece. Aqui eu não vejo que você seja uma pessoa ruim. Você precisa desconstruir, você precisa permitir que essa torre venha abaixo para começar a desenrolar a situação, tá? Para você começar a observar quanto você tem sorte na vida, tem sorte nos negócios. Pelo que eu vi aqui, você tem um dom da comunicação, tá? Ou você canta algo que possa usar sua voz, ou você canta, tá? Ou você sabe falar em público, ou você é um bom humorista, ou algo que possa atrair público, mas você não está sabendo usar o que a espiritualidade está lhe dando. Você sempre está ocupando o espaço das coisas com coisas que não é para ficar ali. É como se você tá sentada numa poltrona e ao seu lado você ocupasse com meio mundo de coisa que não é para estar ali. Ali tem que estar vazio para que coisas boas venham. Mas você tem aquele apego, tem aquela dificuldade em se desfazer das coisas. Então fica bem difícil, porque a espiritualidade quer que tudo seja permitido dentro do que você do que você quer, na verdade, né? Aqui a espiritualidade não colocou, porque tem certas situações que a espiritualidade fala, ó, se você não tirar, eu tiro. É tipo uma determinação. Tem situações que vem assim, se você não colocar que essa torre vem abaixo, eu vou colocar, dou o que doer. Eu não vi isso ainda aqui, ainda tem um pouco de cartas na minha mão, mas eu não vi essa conclusão.
É como a espiritualidade deixasse você tomar atitudes, mas ela ficasse lhe mostrando o tempo todo o que precisa ser feito. Mas você não enxerga. Tá aqui o trevo na sua frente. Você é como é, você com o rosto virado. Você se recusa a ver o tempo todo. É como se você... Eu não vou colocar nem você com os olhos vendados. Você não quer ver, é como se você... Olha, você virando o rosto. Você, ó. Deixa eu mostrar aqui. A torre tá na sua frente, mas você se nega a ver. Você não quer ver que a torre, desculpa. Olha, a torre pode ser a desconstrução que você precisa permitir que venha abaixo, para que você perceba o trevo. Mas já que você com o rosto virado, você se nega a ver. É interessante isso, você não quer. Você não quer, eu acho que você tá apegado ou apegada a situações qual lhe destrói, lhe suga, mas não sei se é apego emocional, pode ser, né? E é sobre isso, mas vamos dar continuidade aqui. Ó, além daquilo tudo de aqui falando ainda amorosamente, ainda sobre aquilo, né, aquelas questões negativas que lhe traz prejuízo, isso eu não vou colocar nem no âmbito familiar, porque como saiu a carta do coração, eu vejo que é uma questão amorosa. Você não... As coisas não tá totalmente claras para você. É como se você não soubesse que o seu parceiro ou parceira te amasse de verdade. É tudo muito nebuloso na sua frente. Você não consegue perceber. Uma hora você acha que a pessoa ama, outra hora acha que não ama. Mas você tá olhando para a nuvem, tá na sua frente, mas você tá olhando para trás. Você tá olhando pro coração. Isso quer dizer o quê? Que você sempre romantizando a situação, se apegando a pequenas coisas que são feitas pelo seu parceiro. Digamos, a pessoa